Por que tá essa pergunta aqui? Qual que é a pergunta? Agora eu tô curiosa. Quando você cresce? Quando você cresce? É. Quando você integra. Quando você consegue iluminar o teu escuro. Acho que a gente integra quem a gente é quando a gente consegue aceitar e abraçar todo o nosso ser, inclusive a luz, mas também a parte mais imperfeita. A gente consegue ver luz até nessa imperfeição, sabe? Pra mim, acho que quando eu comecei a tentar me integrar foi quando eu comecei a abraçar as minhas imperfeições e achar até, ok, elas são bonitas porque são imperfeitas, porque ninguém vai ser perfeito. Então é quase essa constante, quanto a gente tem que trabalhar isso ou quanto a gente tem que aceitar, quase uma dança. Porque às vezes quando a gente resiste muito a alguma coisa, a gente bate de frente e a gente não resolve aquilo. Mas quando a gente se abraça e se aceita, a gente começa a integrar e utilizar isso de uma forma mais adequada. Porque tudo tem, sei lá, o lado positivo e o lado que talvez não seja tão positivo. Se você conseguir olhar, você pode pegar até suas próprias imperfeições e usar elas para te ajudar. Então, um exemplo, eu sou uma pessoa super hiperativa e super ansiosa. E a ansiedade pode ser uma coisa que me prejudica muito. Eu posso brigar a vida inteira por ser ansiosa, hiperativa, querer fazer tudo para ontem e não conseguir parar quieta e tal. Ou eu posso olhar essa ansiedade como, poxa, ela é meu combustível para achar que nada tá nunca bom e me fazer continuar sempre. Ela é meu combustível para quando eu ver uma ideia, eu querer entender aquela ideia, porque eu preciso mais e mais e mais. Ela é meu combustível que me faz pensar rápido. Então, assim, qualquer coisa tem um lado bom e tem um lado não tão bom. Só que quando a gente abraça essa imperfeição, a gente consegue fazer cada vez mais o lado luz aparecer e o lado sombra ficar confortável com ele, não eliminar ele. Então, para mim, o integrar é muito abraçar, o conciliar e não o eliminar alguma coisa. É o incluir e o transcender. Quando a gente faz o processo de coaching, principalmente para essa metodologia integral, a gente vem que fala que a pessoa está de um jeito em relação a alguma coisa que ela quer trabalhar e com o programa ela vai ficar um pouco de outro. Só que a ideia não é que ela se transforme em outra pessoa, que ela exclua o que ela era antes. Não, que ela pegue, inclua e transcenda. Então que ela pegue tudo aquilo que já tinha, incorpore, integre e lapide um pouquinho para chegar no que ela precisa agora. Então integrar é isso, é abraçar, é ter esse todo e não tirar algumas partes dele. Faz sentido? Você tá com uma carinha de... É como integrar essas parcialidades. E assim como o mundo tem parcialidades, cada um pensa de um jeito. A gente também tem as nossas próprias parcialidades. A gente também tem as nossas diversas vozes internas, os nossos diversos papéis no dia a dia. E é como integrar isso. É como não achar que, poxa, a Gabriela profissional, é a Gabriela pessoal, é a Gabriela espiritual, é uma Gabriela que tem essas diversas parcialidades. E como conviver com elas em harmonia, em equilíbrio, né, ao mesmo tempo. Porque cada vez parece que uma vozinha fala mais alto, então como integrar todas e não querer excluir, deixar de lado nenhuma? Porque todas têm a sua importância, todas têm a sua luz, todas têm a sua sombra. Esse é um lado que é saudável, que eu acho que a gente tem que ter. A gente tem que saber lidar bem com a nossa sombra e abraçar nossas imperfeições. Mas tem aquele escuro, que é quando a gente apaga a nossa luz, que a gente esquece que ela existe, que a gente esquece de escutar a nossa própria voz e colocar essa voz pro mundo. Que a gente, poxa, às vezes a gente tá fazendo, falando pelos outros, mas e a gente? Né? Ou a minha essência clama por algo, eu quero colocar algo, mas eu tô apagando isso, eu tô vivendo no escuro porque me falaram que eu devia fazer outro algo. Então viver no escuro é não respeitar a própria essência, é não respeitar a tua própria voz interna, é não respeitar a tua individualidade, a tua unicidade, né? É não deixar isso aparecer e ser colocado no mundo. E eu falo que olhar pra gente não é ser egoísta. Se a gente não tá bem, se a gente não tá com essa luz pulsando, a gente faz muito menos pelos outros. Isso foi um dos meus grandes aprendizados, assim. Eu sempre adorei a palavra compaixão. E eu achava que compaixão era muito fazer pelo outro, amar pelo outro, ter compaixão por todos e pelo todos. Era muito assim, na palavra outro que eu me atinha. E aí eu fiz uma viagem por um tempo na Tailândia e eu aprendi, lá eles têm uma compaixão, assim, o jeito deles de viver, de ser, é realmente animal, é instigante. E aí um monge me falou assim, olha, compaixão, Gabriela, também tem uma parte do seu eu.
você também tem que ter a autocompaixão. Porque quando você não tá bem, quando você não tá com a sua luz acesa, quando você tá escuro, você faz muito menos pelos outros. Você consegue ser muito menos compassivo com os outros. Porque você tá tentando ser, mas você não tá sendo o seu 100%. Então quando você tá no seu 90%, no seu 100%, você consegue exalar e acender muito mais outras luzes. Eu falei, poxa, é verdade, eu tenho que me colocar na equação. Eu tenho que me abraçar, eu tenho que me amar, eu tenho que me descobrir. E não ficar só em função do outro o tempo todo. Porque quando eu faço isso, quando eu amo ainda mais o outro, sabe? O que me faz mais brilhar os olhos não é o fato, não acho que eu desvende potenciais, mas eu acho que eu ajudo e facilito que a pessoa perceba o próprio potencial e expresse ele no mundo. E quando eu vejo uma pessoa que, sei lá, fez algum caminho comigo, conseguindo se expressar, conseguindo se descortinar, conseguindo, ver o próprio potencial e colocar ele no mundo, é o momento que me dá mais felicidade, que me dá mais satisfação. Então, assim, quando eu troco uma mensagem com alguém, a pessoa, o que eu posso fazer? Não, você já fez em troca, porque por te ver, assim, com luz, te ver com energia, te ver querendo fazer, esse é o melhor presente, isso é o que me traz mais satisfação. Então, quando eu vejo as pessoas que passaram por algum processo, que trocam comigo, mostrando o próprio potencial delas, isso mostra o meu potencial também, né? Então, pra mim, você me perguntou o que eu sinto, como é que funciona quando tem alguma coisa de desvendar o potencial. Eu acho que quando eu ajudo a pessoa a desvendar o próprio potencial, eu tô desvendando o meu, né? E isso conecta, isso me traz muita luz. Para acolher a liberdade de cada um, a gente tem que respeitar essas individualidades, a nossa e a do outro, e não querer impor a nossa forma. E aí eu acho que cai muito naquela questão que a gente estava falando do guru, né? De se posicionar como alguém de fora que vai te mostrar o caminho, que vai te solucionar todos os teus problemas. Não é isso, cada um tem uma individualidade, cada um precisa expressar aquilo de uma forma livre. Eu não tenho que impor a mim ou falar o que eu fiz porque o meu, melhor ou pior, para mim. Eu tenho que ajudar de alguma forma o outro a perceber a própria individualidade para assim conseguir liberar ela no mundo. Se eu estou impondo a minha, ou passando a minha como a certa, eu não estou liberando, não estou deixando ninguém livre. Estou deixando as pessoas presas na minha única verdade, como se ela fosse a maior verdade. E não é isso, né? Todo mundo tem verdades, todo mundo tem luz, todo mundo tem essência, que brilham de formas diferentes. A minha não é melhor ou pior do que a de ninguém, nem a mais poderosa que vai falar para os demais. Então acho que respeitar e as individualidades, liberar isso é o igual para igual, a troca, o né, do co-criar, o não, a ordem, né, o meu, o eu tô certo. Acho que é um pouquinho por aí. E a gente cai no Fordismo, na linha de produção. A gente quer produzir milhares de pessoas iguais. Não, eu quero ajudar as pessoas a serem diferentes, a serem elas. Que eu acho que isso é a beleza. A gente veio aqui pra expressar essa nossa luz, ser a gente, pra poder experimentar e viver, e juntos somos esse todo, né? Se todo mundo é máquina de produção igual em massa, qual a graça? Tem uma questão que eu acho que é bem interessante, que é o cair, né? O cair faz parte de crescer. A gente acha que às vezes crescer é só um ascendente. Não. O cair, o dar um passinho para trás, isso tudo faz parte de crescer. Porque isso tudo faz parte do aprendizado, de conhecer, de tentar ir para uma direção e perceber que talvez não era tanto aquela direção. Ou o universo vai trazer algumas questões. Você quer mesmo fazer isso? Né? Te perguntar 3 vezes com coisas difíceis para você falar, não, eu vou superar e vou ir. Então assim, o cair, a parada no meio do caminho, ela faz parte do crescer. O crescer não é um ascendente. Eu vi uma vez um chart que eu achei muito interessante, né? Que crescer, no final, a gente acha que o caminho vai ser assim. E o caminho vai ser assim, com várias quedas, que vários pro lados. E que é isso que faz rico, isso que faz bonito, isso que faz viver. Porque se a gente soubesse todas as respostas, por que a gente tá aqui? A gente tá aqui pra viver, pra aprender, pra existir, pra se descobrir, ser descoberto, descobrir outras pessoas. Se a gente já tem a resposta, a gente já sabe tudo. Então pra quê? E essa descoberta envolve cair, o cair para crescer.